seria bom dia, né? Já estamos na madrugada de domingo. Eu estava até vendo ali o Serginho Groisman e gosto muito do programa dele, quero parabenizá-lo, inclusive, por isso. E estava vendo o Sidney Magal, outros tantos, Sidney que profissional veterano também, né? E que de repente continua fazendo sucesso aí, que maravilha. E vi jovens também que chegaram e se apresentaram, e aí me deu na telha, digamos assim, de conversar com os amigos que estão fazendo comunicação a partir de dois comentários de duas pessoas que, uma que é das minhas relações e que me telefonou, né, e dizendo: Fernando, Sérgio, né, puxa, você foi o primeiro lugar de audiência na Rádio Tupi durante muitos anos, na Globo, essa coisa toda, antes da Rádio Tupi. Por que você não volta para o rádio? Né? Essa é a primeira pergunta. E a segunda foi um estudante de comunicação que disse: olha, eu gostaria muito de ser locutor, uma voz bonita, o rapaz me abordou no Shopping Tijuca, e dizendo que gostaria, mas que gostaria de saber quais são as perspectivas a nível de profissão. Então, vamos por etapas, né? Falar com a Leila Fortunato, que está me ouvindo agora, a Lúcia Barbosa, tão gentil comigo, vez por outra, compartilhando, a Silvana Ruggeri, né, também. E então eu achei por bem, estava terminando ali o programa, né, o pessoal já, alguns foram para caminho, outros, os meninos foram aí para uma festa, e eu estava aqui insone. E eu falei: não, então eu vou bater um papo a respeito disso. Primeiro, com relação ao rádio, digo que é um grande amor, né? Eu jamais poderia dizer dessa água não beberei, mas há etapas para tudo, né? Eu quero até elogiar algumas emissoras, como a própria JB, os colegas que deixei na época na Rádio Tupi do Rio de Janeiro, que são excelentes comunicadores e que fazem um exemplo de rádio que deveria ter sido seguido pela Rádio Globo, que se descaracterizou completamente, né, perdendo espaço a nível de audiência e de talento também, porque rádio é do radialista, ou pelo menos deveria ser do radialista. Nada contra o artista, que eventualmente pode igualmente fazer, e eu acho até que os radialistas, os comunicadores, são artistas, né? Mas é que é por onde o cidadão se especializou, é por onde ele tem mais cancha. Rádio é time, como se diz em inglês, ou seja, é o ritmo que vai ditar se você vai ter audiência ou não. Claro que tem a voz, claro que tem a simpatia, que é mais importante até do que a voz, e um outro detalhe que é a empatia, ou seja, o comunicador se colocar na posição daquele que está ouvindo. A exemplo da Jean Elizabeth Darling, minha amiga inglesa que mora aqui no Brasil, que me ouve há tantos anos. Beijo no teu coração. Então, eu não posso dizer dessa água não beberei, mas eu tenho que reconhecer que existem muitos talentos. Boa noite, Fernando Pereira, abraço, querido, prazer sabê-lo aqui. O José Romário de Andrade também, me dando bom dia. Existem talentos jovens que a gente tem que aplaudir, a gente tem que perceber. Ana Zerlotini dos Reis, matando a saudade da rádio de madrugada, é verdade, é verdade. Então existem outros talentos, antigos, novos, graças a Deus que é assim. Rosa Miai, bom dia, boa madrugada na paz. Então o que eu quero dizer é o seguinte: eu nunca quis ser o melhor, né? Eu talvez esteja entre os melhores, e quem tem que dizer isso é você do outro lado, né? Eu tenho que fazer o meu melhor, aí sim. Essa coisa de um melhor, né? Essa coisa do Oscar, que é bonito, simpático, é uma baita de uma cerimônia, mas algum tempo atrás alguém me dizia: poxa, a Barbra Streisand, extraordinária, a cantora mais popular da América, né? A Roberto Carlos de Saias, lá nos Estados Unidos, que ganhou muito mais dinheiro que o Roberto, nunca teve a oportunidade de ganhar o Oscar, né? Para mim ela é fora de série, né?
mas não teve essa oportunidade. Cláudio Francisco, boa noite. Ramon Maria Cavadiero Ferreira, do Uruguai, de Punta del Este. Estamos aí, querido. Então, essa coisa do melhor é muito relativo, né? Algum dia alguém pensa que o Fernando Sérgio é o melhor. Muito agradecido, mas é na cabecinha dele, é ele que acha isso, né? Cabe a mim ser o operário do rádio, ou ser o operário da comunicação. A vocação que eu tive e que fiz durante muitos e muitos anos, a qual sou muito grato, porque foi através dela que eu construí um pequeno patrimônio e, na verdade, pude ter e me dar a estabilidade na vida necessária para que, nessa terceira idade, eu pudesse ter um pouco mais de tranquilidade. Leila Fortunato, querendo que eu volte ao rádio. Pois bem, o Fernando Pereira, essa noite, esse horário da noite é sua cara. Pois é, Fernando, mas os cabelos brancos, a própria idade, ela faz com que você batalhe por outro horário, né? Eu fiz durante muitos anos, e a explicação para o primeiro que me falou isso, que foi até o Epe Gomes, a quem eu mando um grande abraço, um amigo querido, direto de muitos anos, responsável, inclusive, pela volta da Rádio Tupi nos idos de 98, quando eu deixei a Globo para ir para a Rádio Tupi. Outro dia, conversando, o Epe não me pediu segredo, disse: Fernando, um cara como você não pode e tal. Eu falei: Epe, olha, eu tinha e tenho um carinho extraordinário pelo rádio. A madrugada no rádio é companheira, é maravilhosa, realmente é. Mas acontece que ela digamos assim, ela usa e abusa de você. Quer dizer, uma coisa é você gostar de fazer o programa, é espetacular, é bom demais, tive companheiros extraordinários, aliás, todos também os que ficaram são excepcionais, comunicadores, produtores, jornalistas, a todos rendo a minha homenagem. Mas chega um ponto que você começa a perder a vida diurna. Foi o que aconteceu comigo, que pesou na decisão de eu sair da madrugada. Sônia Caroli, boa noite. Helenice também parabenizando pela netinha. Obrigado, Helenice. Então, uma coisa é eu fazendo isso aqui agora, meia-noite e pouco, né, fazendo no meu estúdio, da minha casa, com o conforto que tem. A outra coisa é você sair como eu saía, porque um programa que começava à meia-noite, e com a responsabilidade que eu tinha de coordenar o programa, de ouvir as reportagens, de me inteirar dos fatos, eu começava a me inteirar dos fatos nos noticiosos, não só do rádio como da TV. E a partir daí, então, tipo 10 horas, o carro da rádio estava aqui embaixo para me pegar. E nós íamos para a rádio às 10 horas e saíamos às 3 da manhã. Mas às vezes saímos 3h10, 3h15, chegando em casa por volta de 4 horas da manhã e indo dormir, sabe Deus, 4h15, 4h30. E aí há uma série de fatores, porque uma casa, ainda mais a minha que é cheia de filhos, tem nora aqui entrando, tem a minha mulher que saindo para trabalhar e às vezes também para fazer as coisas da casa. Então, primeiro que já ficava difícil e fica difícil você manter o chamado sono normal, né? Aquele sono longo como deve ser. E por outro lado, mesmo que você, vou acordar meio-dia, você já perdeu metade do dia. E ainda eu tinha a pretensão, e essa pretensão permanece comigo, de achar que eu estava talhado para horários melhores. Isso não deixa de ter sido uma frustração, mas não provocada por este ou aquele diretor de rádio, não, porque, certo ou errado, com a morte do Cori Filho, com a saída do Davi Rangel, da Rádio Tupi, eu fui levado a fazer aquela audiência e fiz, durante o período que estive lá, a maior audiência que a Rádio Tupi teve na madrugada. E isso foi muito bom, não estou reclamando. Luiz Humberto Ferreira, um abraço,
Isso foi muito bom, mas cobra um preço, né? Porque você vai encontrar com os amigos, às vezes você vai feito um zumbi, né? Você quer desenvolver, eu tenho uma pequena, cumpridora agência de publicidade, e você quer desenvolver, né? E como é que você faz, né? E outra coisa, a madrugada, embora tenha sido muito boa para mim, embora não fora ela, eu volto a dizer, eu não teria a tranquilidade que tenho hoje, né? E o sacrifício então foi bem quisto. Eu sou muito grato àqueles que me levaram à madrugada, ao Alfredo Raimundo Filho, que foi o diretor-geral, ao Marcos de Giacomo, né, que sempre foi amigo, enfim. Mas é aquela história, as pessoas, os horários mudavam, comunicadores saíam, outros entravam e o Fernando na madrugada. E talvez não pudesse mexer. Luiz Cláudio Apóstolo, bom dia, querido. Ele foi porteiro da Tupi, hoje trabalha, me parece que no hospital, né, como segurança. Que bom, Luiz, saber de ti. Então acontece o seguinte, quer dizer, então aquilo já ficava meio, sabe, não é que talvez, se tudo corresse bem, talvez eu pudesse até estar, né? Porque apesar de não ser aquilo que ganha a turma da manhã, aquilo que ganha a turma da tarde, porque não são só os salários que são todos eles parecidos. Daniel Pelafime, Daniel Guimarães, excepcional repórter do SBT, querido amigo, beijo para você, beijo para Elisângela, sua esposa, e para o filhinho, né? Mas enfim, você tem que se dar um tempo, e aí eu já falo para os estudantes de comunicação, não é? Não, peraí, chega um ponto que a vaidade não pode superar a sua saúde, o seu interesse pela família. Otávio de Mello, muito bom dia. Então, o que acontecia era isso, quer dizer, então você via o seguinte, que na madrugada, até por, aí sim eu acho, por falta de visão do departamento comercial da emissora, não é? Porque eu trabalhei uma época na TV Globo, foi no ano, muita gente que está me vendo provavelmente não era nascida, mas aí eu estou falando para os mais velhos, foi no ano de 1973, né, onde a Globo, a TV Globo, ela fechava da meia-noite o Jornal das 11 com Heron Domingues. E de meia-noite até às 5 da manhã tinha o estúdio para gravações de comerciais, porque não era tão fácil, não era tão simples você ter equipamentos como hoje eu tenho aqui na minha casa estúdio. Helena Botafogo, bom dia. Então, a Mara de Rouxi, obrigado, querida, um beijo para você. Então, resultado, né? Naquela época da TV Globo, eu consegui eu era coordenador de uma agência importante de publicidade, narrador, essa coisa toda, e aí coube a gente fazer um trabalho na madrugada, juntamente com o Roni da época, e aquelas pessoas que trabalhavam na Lopes Quintas, no Jardim Botânico, faziam um trabalho que era gravação de comerciais, não é? O André Fracinetti Pinto dizendo, saudações, eu desde pequeno não durmo, desde o ano de 1975, ouço a Tupi, até o ano de 1980 ouvi a Tupi no Paraguai, na capital Assunção, em Ondas Curtas. Que bacana, um abraço para ti, André. Mas, voltando à história, né? Então o que aconteceu? A Globo tinha aquele espaço ocioso nos estúdios. Então ela permitia que o pequeno anunciante gravasse comerciais ali através da gente e através de outras agências também, e que, já que o pequeno anunciante não podia pagar só o horário nobre, que no caso da televisão é à noite, ele poderia programar 2 comerciais a um preço mais barato, um deles caía à noite. Só não podia especificar, um cai no Jornal Nacional, o outro no dia seguinte cairia na novela das 8, o outro no dia seguinte caía às 11 da noite, no último jornal. Mas, paralelamente, caía o outro comercial, eram 2 por vez, caía também na parte da tarde. Então, isso não foi feito no rádio. Então, isso significa que os grandes comunicadores da madrugada
jamais ganharam o que ganham os comunicadores da manhã. E eu sei porque eu fui comunicador da manhã durante 3 anos na Rádio Manchete, 6 às 9 da manhã. Eu fui comunicador de manhã no ano de 91, quando a Cidinha saiu da Rádio Tupi, a Cidinha Campos, aqui eu mando um abraço, e eu fiquei com o programa Fernando Sérgio durante um ano de 9 ao meio-dia. Então eu sei que quando você está num horário de evidência, e esse horário é diário, no tipo de rádio que tanto a Tupi hoje ainda faz, e a Globo fazia e não faz mais, o comunicador que ali está, ele ganha, digamos assim, um salário bom, né? de natural e quase que mediano com relação aos demais comunicadores, mesmo nos horários mais avançados, mas ele ofere testemunhais, testemunhal do supermercado tal, testemunhal da loja tal, testemunhal, e faz um bolo que mesmo que ele receba com um PJ, ele recebe um bom dinheiro. Então, nesse patamar, nós temos aí grandes comunicadores que você pode citá-los todos, notadamente hoje, mais ligados à Rádio Tupi. Porém, o que ganha um comunicador de rádio e que para a classe média comum, por exemplo, ou mesmo a classe C, pode representar algo parecido, digamos assim, com o que ganha um deputado, né? Esse pessoal que na faixa de... Isso raros comunicadores ganham isso, raros, não estou falando todos não, né? Então você pode tirar até 30, 50 e alguns podem tirar mais de 100 mil, mas você conta nos dedos. No Rio de Janeiro provavelmente hoje deva ter nesta faixa de 5 a 7, eu acho que não tem mais do que isso, acho que não tem mais do que isso. A maioria não, a grande maioria não. Então existe essa visão pouco inteligente por parte do departamento comercial, havia isso na TV Tupi, né? Porque se adotassem essa mecânica, né, dizendo, não, peraí, a gente tem 100% de testemunhais, né? Então, vamos botar lá 70% para os horários tidos e havidos como nobres. Lenca Fatioli, bom dia. Otávio de Mello também, bom dia. Pergunta do Pato, daqui a pouco eu vou mostrar para você. Então, então 70% é para o horário da manhã, é para o horário da tarde, tudo bem. Mas o da noite e os da madrugada podem pensar 30% daquilo. Então, se o cidadão pagasse X, né, para o bonitão que está lá no horário da manhã, poderia pagar metade do X ou 1/3 do X para ter também a sua propaganda na madrugada. E lhes digo mais, a madrugada é muito mais companheira do que o horário da manhã, por mais nobre, por mais quantidade que tenha de gente, né? Quantidade vai ter mais, porque tem mais aparelhos de rádios ligados, mas em contrapartida não vai ter a atenção devidamente prestada. Porque de manhã a dona de casa está fazendo o almoço, o marido está saindo para trabalhar, tudo é importante, está ouvindo no carro, mas estacionou o carro e deixou de ouvir. Agora, na madrugada, são as pessoas que prestam mais atenção. E eles perderam o bonde da história, porque, na verdade, o que acontece? Eles auferem muito menos a nível de publicidade na madrugada e não conseguem segurar os bons profissionais. Seguram durante um certo tempo, você pode falar, Fernando, mas você ficou 20 anos. Claro que fiquei, né? Agora, quando começou a haver a crise na rádio, por conta da outra direção, não por conta do senhor Alfredo Raimundo, que, coitado, tentou envidar todos os esforços para que a gente recebesse os 7 meses que nós não recebemos até hoje, que estão nos devendo. Já ganhamos na justiça, já está agora em fase de, enfim, mas na verdade, não só eu, perto de 130 profissionais que saíram da Rádio Tupi, mais não sei quantos profissionais que foram saídos do Jornal do Comércio com o seguinte recado: não temos dinheiro, vai buscar os seus direitos, não é?
Então, se não houvesse isso, muito provavelmente, até porque você gosta tanto daquilo que faz, provavelmente eu ali estaria. Mas houve isso, houve esse fato, e aí me permitiu uma decisão. Falei, poxa, aí faltou respeito com, não comigo só, tão somente, mas com os profissionais de um modo geral. Não é? E tanto isso é verdade que houve uma mudança, mudaram a direção da Rádio Tupi. A mim me parece, não conheço, mas me parece que o atual diretor da cultura está envidando esforços para poder não só continuar e vai continuar, como também para poder saudar os seus compromissos. Outro dia eu li, não sei, li no sindicato, no site do Sindicato do Rádio, que a Tupi tinha admitido que tem uma dívida entre fornecedores, ex-comunicadores, ex-funcionários, ex-Jornal do Comércio e outras tantas, em torno de 22 milhões de reais, mas que só poderia pagar 150 mil por mês. E parece que a Justiça teria aceitado isso. Então isso significa que qualquer um, eu inclusive, se ganharmos uma extraordinária indenização, a gente vai receber uma merreca por mês, porque é a Justiça que vai arbitrar e que vai arbitrar o quanto que cada um vai receber. Mas enfim, a história era essa no final do ano de 2017, quando houve a greve, e eu então aproveitei para tomar a seguinte decisão: eu não volto, eu não vou voltar, não vou voltar. Descobri que eu poderia fazer o programa da forma que faço hoje, de segunda a sexta-feira, de 8 às 9 da manhã, Bom Dia Rosa Miai. E então falei, vou fazer esse programa, né, no aconchego da minha casa. Transformei uma sala que tenho num pequeno estúdio e vou tocando o bar. Então esse é o motivo. Quer dizer, não quer dizer que o futuro, havendo uma possibilidade de um horário melhor, é claro, quem é apaixonado pelo rádio sempre vai ser apaixonado pelo rádio. O fato de eu ter ficado de fora não quer dizer que eu não esteja torcendo pelos amigos que estão no rádio de um modo geral. Não, pelo contrário, estou torcendo. Falei agora há pouco do Daniel Penafim, poderia falar do Fábio Barreto, poderia falar de um jovem, para mim jovem e de muito talento, o José Milson Fabiano, da JB, e queria não deixar de falar aqui com vocês de uma rádio que eu queria que vocês prestassem atenção. E o detalhe é o seguinte: eu não conheço ninguém nessa rádio, pode ser que eu conheça algum, mas eu não sei quem está lá, mas que eu fiquei no meu carro, ou é a JB, ou é a Rádio Nova Brasil, pelo bom gosto das escolhas musicais. Então, e eu fico surpreso porque você vê tantos talentos, provavelmente jovens, chegando aí. Vale a pena ver, ouvir, digamos assim. Então eu acho que a história do rádio, aí para aquele que quer fazer comunicação, que me perguntou, mas olha, vale a pena, vale, porque dizem o seguinte: tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Minha avó dizia isso, né? Agora, vale a pena, mas com a sua atenção, da seguinte maneira: não pense que só voz bonita vai resolver a sua vida. Não pense que você entrou para a rádio, mas a rádio é boa, a rádio é a Globo, ou é a Tupi, ou é a JB, puxa, estou na rádio. Durante esse estou na rádio, uma coisa que você tem que ter muito cuidado é não deixar subir a cabeça. A outra coisa é perceber que você não é dono daquela emissora, por mais que você goste dela. E você não depende só de você. Se você tiver condições de lastrear a tua permanência com publicidade, maravilha. Porque às vezes a pessoa tem até menos talento, mas permanece numa rádio contra outro que tenha talento, porque ela tem uma carteira de publicidade que interessa à rádio e a rádio não joga dinheiro fora. Então o importante, se você é jovem, se você está saindo agora ou está fazendo já estágio, seja de jornalismo, seja de radialismo, num veículo de comunicação, o importante é você, primeiro, não deixar de estudar.
E não é só o estudar, não é só fazer a faculdade que é muito importante, não é só isso. É você não deixar também de fazer uma cultura geral, porque cultura geral você não apanha só na faculdade, você não pega na faculdade, você pega cultura específica, seja o curso que você for fazer. Agora, cultura geral vai depender de você, vai depender de leitura, de participação, de interesse. Se você amanhã for um locutor musical, que você seja um locutor musical que saiba as pronúncias em inglês, as pronúncias em francês, as pronúncias em alemão. Eu sempre procurei saber e lhe digo com toda sinceridade, no início é difícil, depois você aprende e aí você percebe que não é tão difícil assim. Porque aí é um capital para a tua vida. Agora, entenda isso eu falo também até dos coleguinhas que hoje estão aí aparecendo no SBT. Eu fui o primeiro apresentador de telejornal da TVS, ao lado da Léa Penteado e dos comentários esportivos do Apolinho Washington Rodrigues, querido e grande amigo, e todos nós aplaudimos. Então eu digo isso, quer dizer, está aqui, ó, eu sempre mostro, não sei se está dando para ver, mas de qualquer maneira está aqui um quadro que quando a gente fazia, aqui já era o Noticentro, o primeiro telejornal. Pois bem, o tempo passou, eu não fiquei na televisão, eu fui para o rádio era mais objetivo na época, por circunstâncias outras, e eu me lembro disso, um ou outro lembra, mas a grande maioria não tem a menor ideia. Então, para você que está no SBT, ou que está na Tupi começando carreira, ou que está na Globo, né, mesmo nessa situação chata que a Globo se encontra, na TV, na TV não, na rádio, né, que bagunçaram o correio da rádio, olha, não leva muito a sério, leva a sério a tua profissão, mas perceba que você tem que se preparar. Se você puder fazer o que eu fiz durante os últimos 20 anos, ou seja, você buscar outros caminhos, você fazer palestra, você eventualmente ter este ou aquele cliente de publicidade, você, um mês que você ganha um pouquinho mais, separa a 8%, 15%, 20% e investe no fundo de investimento. Ou até, quem sabe, no complemento da aposentadoria, que pode ser a aposentadoria privada. Faça isso, porque é muito comum o jovem, eu me lembro, e eu falo de mim mesmo, eu entrei muito garoto, naquela época eu podia trabalhar cedo no rádio, no ano de 1962, eu tinha 16 anos, uma rádio grande de Juiz de Fora, para nós era grande, e era mesmo a Rádio Industrial, que hoje, se não me falha a memória, é a Rádio Globo lá. E eu me lembro que o primeiro salário eu comprei, eu gostava muito de revista em quadrinho, do Pato Donald, do Mickey, era um menino imberbe, né? Então o que eu fiz? Eu comprei todas as revistas numa banca. Quer dizer, é um absurdo e é natural que o primeiro, o segundo salário você pode fazer uma coisa dessa. Mas o importante é você perceber é o ao longo, né? Você está no primeiro ano, seja honesto naquela rádio, ou está no 5º ano, ou está no 10º ano, esse é o momento, se você já não começou, é o momento de você começar a fazer poupança, que é uma coisa que não é muito afeita ao brasileiro. E você pode fazer essa poupança de duas maneiras: a poupança cultural, porque essa ninguém toma de você, e a poupança financeira, que você pode aplicar no início em caderneta de poupança, depois em investimentos. Se você for um investidor mais ousado, você aplique em letras de câmbio, né? O importante é você não deixar de tirar esse percentual de 8 a 20% do teu salário, que hoje pode parecer irrisório, mas que no final de 15, 20, 30 anos pode representar inclusive a tua salvação no momento de precisão. Então é essa fala que eu tenho a dizer para você que está tentando a comunicação, que vai tentar o rádio. Se for possível, hoje eu diria para você, tente também a internet, ou faça a sua web rádio, ou faça o seu programa como eu fiz, né? Porque você não vai depender de ninguém. Hoje eu não preciso ter, digamos assim, foi importante enquanto eu tive. Eu aplaudo, admiro muito o trabalho feito ainda hoje pela Rádio Tupi do Rio de Janeiro.
Alex Souza, um abraço, querido, né? A Rosa Miai também, muito bem. Então é aquela história. Se você puder, invista nas redes sociais, não é? Porque elas podem te dar uma abertura que muito provavelmente o rádio de hoje, por estar multifacetado, por ter uma grande soma de emissoras, não vai poder dar. Eu me lembro certa feita, quando a minha agência fez os classificados das sendas, o senhor Arthur me chamou e tal, eu fui falar com o Josias Castro de Almeida, que hoje tem a agência dele, e nós fizemos 100 mil exemplares de classificados de clientes das sendas e tal. E o primeiro entrevistado, num jornalzinho que a gente imprimia, que era das sendas, mas era feito pela minha agência, o primeiro entrevistado foi o Haroldo de Andrade, pai do Haroldinho, que era meu amigo, meu guru, né? Porque eu aprendi muito com ele nos idos lá dos anos 70 na Rádio Globo. Eu fui entrevistá-lo e ele ainda estava na TV Globo, na Rádio Globo, perdão, e ele olhou para mim e disse: Fernando, eu temo que eu vá ser o último grande salário do rádio. Não foi, mas ele foi provavelmente o maior salário do rádio à sua época. E dali para cá diminuiu muito o número de pessoas que ganham salário, entendendo-se por salário a soma de um prolabore, né? E a grande parte como pessoa jurídica dos chamados testemunhais. Então, se naquela época, nos anos 70, era comum você ter grandes salários, notadamente na Rádio Globo, nessa soma, não era só o salário, mas era a soma da publicidade, já não era tão comum ter grandes salários na Rádio Tupi, mas havia um ou outro, né, pessoas que ganhavam também pela publicidade. Hoje, a mim me parece que o grande salário do rádio está realmente restrito a 2 ou 3 ou 4 pessoas na Rádio Tupi do Rio de Janeiro. Ah, mas os atores estão aparecendo na Globo. Mas aí é uma especulação, porque eu não tenho esse dado, mas eu acredito que é um tipo assim: olha, eu vou te dar um cachê à parte, você já está aqui, você já aparece na TV e você faz lá, porque eles não estão querendo absolutamente nada, nenhuma audiência, ou não sabem, ou não conhecem rádio, acabaram com uma coisa chamada Rádio Globo, que tinha sua tradição, o Globo no Ar, que tantas vezes eu li, o seu redator-chefe, que tantas vezes eu li, e tantos grandes locutores por ali passaram. Enfim, paciência, sinal dos novos tempos. Esses novos tempos estão sendo invadidos pela internet. Se você hoje, for no Google, e você colocar lá ou o programa Fernando Sérgio, ou você colocar Fernando Sérgio YouTuber, né, que é a classificação de comunicador do YouTube, você vai ver milhões de procuras. Eu deixo até para você fazer, para você ver a quantidade do dia, porque muda muito, às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos. Então a web veio para ficar, a internet veio para ficar, e a internet é o futuro, e o rádio está percebendo isso e está mudando, né? Você vê, a Transamérica já faz um trabalho com imagem, a Tupi fazia um trabalho muito ruim com imagem na minha época, a imagem geral, e nenhum dos diretores percebeu que isso é uma bobagem, né? Que você tinha que fazer uma imagem com o recurso de 3 câmeras, 4 câmeras, porque tinha condições para isso, mas não fizeram, paciência. Hoje está um melhor, mas ainda falta muito, ainda falta o olho no olho. O radialista, de um modo geral, ainda não percebeu que o microfone pode estar oculto. O microfone do que eu estou falando para você, ele está aqui, ele vai aparecer aqui, ó, tá? Você está vendo? Não, não está vendo, não é? Então, por quê? Porque é mais importante, fosse eu, pessoa física, ou um outro querido que aqui estivesse, você vê a pessoa do que vê o microfone. Aí todo radialista de meia idade que eu conheço, com raras exceções, acha bonito, e eu também achava, pegar aquele microfone daquele tamanho e botar no rosto, tapando metade da boca para dizer que é radialista. Mudou isso, doutor. Mudou isso. Uma foto com calma você pode fazer, com um pouco de distanciamento.
Mas, por exemplo, na Rádio Tupi, não sei como está hoje, que há muito tempo que eu não ouço, mas na Rádio Tupi tinha um estúdio suntuoso, né? E uma mesa enorme, microfones deste tamanho, tapando o rosto do entrevistado, do comunicador, dos debatedores. Então, aos poucos, eles irão perceber, ou vão acompanhar a web, a internet, ou vão sossobrar. Não tem outra saída. Você vê que o governo meu, na época do tema, já foi, que vai tarde, né? Tentou essa coisa da mudança do FM para o AM, aliás, ao contrário, né? O AM para o FM, e até agora não resolveu muito, porque era muito custosa. Então tem aqueles que têm dinheiro, ficaram no FM. A própria TV Globo acabou com a AM, parece que a Tupi ainda tem, não sei. Oscar Bergo, um abraço para ti, Otávio de Mello, um abração. Mas você vê, acontece o seguinte, que mudou. Hoje em dia não precisa nem de torre. Não é um investimento relativamente pequeno. Se você tiver talento, se você tiver conteúdo, você vai ter audiência. E vai ter sobrevivência. Então, para você que está entrando agora no rádio, alô, Rafael Oliveira, um abraço. O rádio, os seus dirigentes precisam aprender que a internet veio para somar com o rádio. Tem muita gente perdida ainda, Fernando Sérgio, é verdade. Eu sou muito grato ao Rafael, sempre falo isso. Quando você quiser vir e puder vir aqui, dá um abraço no Duda, da Dreimar. Rafael fez aquela abertura linda que eu uso no programa. Muito obrigado, Rafael. Presente que eu não sei se mereço, mas de coração agradeço. Então é isso. Quer dizer, se você é estudante, aproveita a oportunidade. Se você puder trabalhar com imagem, é melhor do que ficar escondido atrás do microfone de rádio. Microfone de rádio é importante. Tem alguém que já está fazendo isso. O Fabiano está fazendo isso.